Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar do choque rei. Palmeiras e São Paulo ficam no 0-0. Foi melhor para quem esse resultado? A grande questão é que esse jogo, esse resultado, as atuações escancararam grandes problemas das duas equipes, especialmente em relação a reforços. E a gente vai falar sobre isso. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! 0-0, um choque rei decepcionante, eu confesso para vocês que esperava mais, num jogo de mais qualidade técnica, mais chances criadas, 40 mil pessoas no Allianz e se a gente olhar o cômputo dos 3 jogos, um pouquinho preocupante para o Palmeiras que até agora só venceu o Botafogo de Ribeirão Preto num jogo em que não jogou bem com um gol de fora da área do Rafael Veiga. E 2 jogos até aqui no Allianz com 0-0, com 2 jogos sem marcar gols. O time está sofrendo muito a ausência do Danilo e do Gustavo Scarpa, impressionante. Até o Abel Ferreira, que tem o elenco nas mãos, tem um domínio por completo do time, está sofrendo para poder encontrar uma reposição para esses 2 jogadores no sentido tático da equipe, no sentido do jeito de jogar, de um Palmeiras já acostumado, já adaptado dos últimos anos. Por outro lado, um São Paulo do Rogério Ceni que aos poucos vai ganhando um outro corpo, uma outra cara, exatamente pela exigência do seu treinador. Eu acho que o São Paulo sai um pouquinho mais vitorioso desse empate, não só por ser um resultado de um empate fora de casa, mas pela atuação defensiva do tricolor paulista. O São Paulo, que, como disse o próprio Rogério Ceni, completa o 3º jogo sofrendo apenas um gol de fora da área do Heitor, num jogo em que até venceu a partida, que foi contra a Ferroviária fora de casa. No restante, não sofreu gols. É o copo meio cheio, meio vazio, né? O São Paulo tem 2 empates em 0-0, o Palmeiras também. A gente valoriza mais o São Paulo, exatamente porque o Palmeiras se tem uma expectativa muito maior, especialmente na questão ofensiva, e o São Paulo não. O São Paulo a gente está vendo um outro time, uma nova formação, um ano passado decepcionante, então a gente não sabe muito o que esperar desse São Paulo. Quando ele passa 2 jogos sem sofrer gols, a gente tende a valorizar. Mas também temos que destacar outras coisas, né? Vamos lá, vamos para o jogo, porque eu confesso para você, gente, eu não sei se alguém aqui achou um grande jogo, uma grande partida. Eu vi muito pouco, assim. Eu sei que clássico, às vezes, especialmente o primeiro da temporada, não era o caso em relação aos treinadores, né? Porque normalmente os técnicos ficam um pouco mais receosos, mais cautelosos, são mais resistentes, né, ao resultado, jogam mais para empatar do que para vencer, ou primeiro para não perder, depois para ganhar. Mas são 2 técnicos que eu acho até comentei nas minhas redes sociais, é bonito de ver, foi um abraço caloroso, né, entre o Abel e o Rogério antes do jogo começar, porque eles estão, assim, o resultado não mudaria a vida deles, mesmo que fosse uma goleada acachapante, poderia, obviamente, ocasionar críticas, mas não iria mudar a sequência da temporada para nenhum dos 2 que tem trabalhos consolidados, de diferentes maneiras e diferentes momentos, né? Palmeiras muito mais estabilizado, mas também com as suas carências. E está sentindo muito a falta de um meio-campo mais dinâmico, mais intenso. O Abel Ferreira, ele escalou aquele seu time titular absoluto, né? E com o Gabriel Menino fazendo a função do Danilo. Talvez o Menino realmente no elenco se aproxime mais desse jogador. Ele não é um primeiro homem, ele não tem a mesma dinâmica do Danilo, mas ele consegue ser um construtor. Ele consegue vir buscar a bola dos zagueiros e encontrar companheiros, tem bom passe, chega bem à frente, arremata bem de fora da área, obrigou o Rafael a fazer uma defesaça no primeiro tempo. O Menino talvez seja esse jogador, sem a intensidade ou dinamismo do Danilo, mas tem qualidade para fazer isso. O que não tem é o Atuesta e o Jailson até o momento. Pode ser que o Palmeiras contrate. No elenco, eu só vejo o Menino por enquanto. O Rafael Veiga, aos pouquinhos, e não tão aos pouquinhos assim, até porque ele já fez isso no Palmeiras, né? Ele hoje tá muito claro para mim que está assumindo a responsabilidade como o cérebro da equipe ali de arriscar de fora da área, de tentar cobrar todas as bolas paradas. Está longe de ser o Veiga que a gente pediu na seleção no ano passado, mas já está se aproximando daquele Rafael Veiga e realmente está muito mais perto do que aquele Veiga
que em algum momento teve uma oscilação técnica, especialmente quando voltou de lesão. Então eu tô apostando muito que o Rafael Veiga vai aos pouquinhos reencontrar o seu bom futebol. O Bruno Tabata, que entrou no lugar do Veiga, que para muitos poderia ser uma alternativa ao Gustavo Scarpa, ainda não se encontrou. Eu sou daqueles que falam que você precisa ter paciência com o Atuesta, com o Tabata, com o Navarro, com o Lopes, que são jogadores que o Abel Ferreira precisa preparar porque ele transformou outros atletas que não tinham o cartaz que hoje tem. E é o caso do Rony, do Veiga, esses caras não vieram. O Rony até chegou como uma grande contratação, mas ele se potencializou demais nas mãos do Abel. O Abel fez vários jogadores crescerem e eu aposto que ele conseguirá fazer com alguns deles. Mas me chamou a atenção que na entrevista coletiva o Abel Ferreira disse sobre reforços, não adianta trazerem jogadores para eu formar. Ou seja, ele está cansado disso, ele não aguenta mais. Ter que formar jogadores e para isso demanda um tempo de 1, 2 temporadas. Porque se o Palmeiras não continuar ganhando títulos, a pressão vai ser gigante. Então ele precisa dar uma resposta hoje. E aí ele diz, se eu precisar formar, se for me trazer um jogador do nível desses que a diretoria contratou nos últimos anos, Tabata, Atuesta, Navarro, Lopes, Merentiel, eu pego na base. Eu preciso de jogadores prontos. E foi um recado muito claro. Aliás, outro recado ele deu sobre questões mais, digamos, administrativas, burocráticas, institucionais, em que Abel Ferreira disse, jogador joga, treinador treina e a diretoria se posiciona. A diretoria dirige. Não adianta mandar e-mail. Preciso saber o que aconteceu aqui hoje. Eu acho que ele se refere ao pênalti ou ao possível pênalti do Arboleda no Piquerez, que para mim não aconteceu. Acho que o Piquerez já vem dobrando a perna e o Arboleda, né, coloca o pé e até meio que sai da jogada. Mas de qualquer forma houve uma ruptura, né, no VAR ali naquele momento. E a decisão foi tomada de forma muito rápida, não houve uma checagem, né, segundo o Palmeiras, então quer esclarecimento da Federação Paulista. Tudo bem, acho que não vai dar em nada, mas o Abel Ferreira, né, que preza muito pelas coisas do clube, quer uma manifestação mais veemente nesse aspecto, assim como a questão do calendário. Né? Ele tinha pedido que o jogo de hoje fosse no sábado, e aí a televisão, que detém os direitos, quis o jogo no domingo. E o intervalo será menor agora nas próximas partidas, porque no próximo sábado tem a Supercopa. E aí ele fala o seguinte, poxa, argumentaram que o horário nobre da televisão do futebol é domingo 4 da tarde, então por que a gente vai jogar a Supercopa no sábado? Eu só quero critério. Abel Ferreira sendo Abel Ferreira e cobrando esclarecimentos. Na verdade, fazendo um papel que a diretoria do Palmeiras não está fazendo. Houve protesto, inclusive, da Mancha Verde, pedindo jogador, pedindo reforços e olha só, gente, eu sempre fui um pouco mais paciente, até porque o Palmeiras sempre ofereceu resultados nos últimos anos. Precisa, viu? Precisa. Tá muito claro que precisa reforçar. Esses jogadores podem até dar certo em algum momento, mas hoje eles não são soluções. Nem o Atuesta, nem o Tabata, nem o Lopes, nem o Navarro, nem o Breno Lopes. O Breno, torcedor, tem toda a gratidão pelo título da Libertadores de 2020, mas não são soluções. O Breno até tem entrado bem, mas não são soluções. Especialmente para o setor ofensivo, como pontas, o Palmeiras precisa de jogador. Segundo tempo, o Palmeiras até cria mais oportunidades, mas o São Paulo se defendeu muito bem. O São Paulo teve uma postura muito interessante e dá para dizer que a estratégia tricolor deu certo, porque o São Paulo sai um pouco fortalecido desse empate. De novo, olhando o cômputo dos 3 jogos, tanto para Palmeiras quanto para São Paulo, o São Paulo meio que tem a desculpa de estar em formação, de ter reforços chegando, de não ter sofrido gols, né, ter sofrido 1 em apenas 3 partidas. A perspectiva do São Paulo era um pouco mais alvissareira nesse momento. Do Palmeiras não. Pela expectativa ser muito alta, você tende a cobrar um pouco mais. Vamos para o São Paulo, que tem vários problemas, hein? E o Rogério voltou a pedir reforços, inacreditavelmente. Mas eu não posso discordar dele. E ele até deu uma resposta pra gente, né, que critica o Rogério por reclamar demais. Ele diz, eu não estou reclamando, eu estou constatando. Quem eu tenho para lateral esquerda que não o Wellington? E é verdade. Faltou planejamento, não tem mesmo. Ele tem que improvisar o Lisieiro. E no caso da lateral direita, aí eu discuto a renovação do Rafinha. Se você sabe que o Rafinha vai ser uma substituição certa em todo jogo, e você só tem o Igor Vinícius, e quando você não tem o Igor Vinícius, você tem que recorrer ao Orejuela, tá errado. Porque o Orejuela não é uma solução técnica e ele ainda limita o número de estrangeiros. Porque ele foi obrigado a relacionar o Orejuela e ele perdeu a chance de relacionar ou o Galopo ou o Gabriel Neves.
Poderia ser qualquer um dos dois, né? Ele perdeu. Por quê? Porque ele já tem o Arboleda e o Ferrarese, que são dois zagueiros, ele já tem o Mendes, que chegou como titular, e ele tem o Caleri lá na frente. Estou esquecendo de algum? Não. 1, 2, 3, 4, 5. Ele tem 4, ele tinha 4 começando no titular e o Orejuela no banco. E o Ferrarese machucou, tomara que não seja nada grave, uma torção de joelho a gente se preocupa, né? E o Rafinha torção de tornozelo. Então, faltou um planejamento nessa organização aí e foram empilhando estrangeiros pro Rogério, uma hora ele vai ter que deixar os caras sobrando, né? Que é o que está acontecendo, inclusive provavelmente descontentando muita gente dentro do elenco. Mas enfim, a estratégia dele funcionou, primeiro porque eu gostei muito dessa dupla de zaga. Tomara que não seja nada grave com o Ferrarese, mas Ferrarese e Arboleda para mim jogaram muito bem. O Arboleda é um absurdo, né, o que joga, é muito bom esse equatoriano. E o Ferrarese acho que casou bem com ele, depois acabou entrando o Beraldo. O Mendes é um cara que dá muita condição ali no meio, que faz com que ele possa escalar esse time no 4-2-4. Vamos lá, tem algumas coisas que não funcionaram tão bem. O Nestor, que até faz um jogo de, digamos, aparecimento, né? Um jogo de aparecer mais para o jogo, de participação, tem uma alta taxa de participação, como os técnicos gostam de dizer. Ele tem algumas carências técnicas e que a torcida vai pegando no pé. Não era o caso porque ele não estava jogando diante da sua torcida. Estou falando muito mais pelo burburinho aí de rede social. Mas eu acho que o Nestor, dentro do que se propõe, acabou entregando. E vamos lá, diante do excesso de estrangeiros, é um cara que vai jogar. O Mendes fez um jogo mais discreto do que na sua estreia, mas ainda assim é um cara que dá essa sustentação, como eu disse. E o Luan é um cara que vai ter chance também, né? Porque o Gabriel Neves não pode jogar, o Galopo não pode jogar, ou ele vai ter que, né, toda hora mesclar um ou outro. O Luan agora vai ter a sua chance, mas jogou pouquinho e tudo mais. Luciano já não foi tão bem como fora no último jogo. Wellington Rato, alta taxa de participação. David, aos poucos vai se soltando e ele é um cara de muita força, né? É um cara de muita força que busca o confronto, teve uma chance ainda no primeiro tempo, ele tem uma dificuldade na finalização, na qualidade técnica, mas ele é um cara que aparece muito. Marcou um gol na estreia, apareceu de novo hoje, dá opção, esse vai ser o David. O Pedrinho entrou bem, de novo, Marcos Paulo a gente viu muito pouco, e o Caleri incansável, né? Mas assim, foi um jogo muito mais embolado, truncado, disputado, brigado, a Edna teve muito trabalho, acho até que ela deixou de aplicar alguns cartões no primeiro tempo, pensando no segundo tempo, mas acho que ali ela já tinha que ter resolvido, porque os caras se prevalecem também, né? Tem o histórico de um erro dela contra o São Paulo, e aí os caras já crescem pra cima dela, aí o Palmeiras percebe, tá jogando em casa, dá aquela pressão e tudo mais, teve esse lance aí do pênalti, o suposto pênalti, e teve o gol anulado, bem anulado, né? Uma questão de milímetro, uma questão do VAR, do gol do Palmeiras. O Palmeiras chegou ao seu gol, né? Embora impedido, mas o São Paulo se defendeu bem, porque, enfim, a única vez que o Palmeiras chegou mesmo para marcar foi justamente nesse gol que foi anulado. Então, assim, não tinha como ser um outro placar que não 0-0, mas acho que, assim, escancara que os dois times precisam de reforços. De maneiras diferentes, talvez com exigências diferentes, mas foi um grande sinal para a sequência da temporada, pelo menos na minha avaliação. Comenta aqui se você acha que foi pênalti, quem que tem que contratar, quem que você acha que merecia a vitória, quem que jogou melhor. Quero a tua participação. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!